Alô, turminha do primeiro ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula. Espero que todos estejam bem e não vejo a hora de voltar a trabalhar, acabar essa crise. Mas, já que a crise continua, temos que continuar nossa aula, tudo bem? Agora a gente vai continuar. A gente falou sobre o sistema, sobre a burguesia, sobre a sociedade. Agora a gente vai falar da questão da política feudal. A política feudal é totalmente diferente da realidade que nós vimos. Eu vou dar uma lida aqui e vou explicar a vocês para te ter uma ideia de como que era a política feudal da época. Por exemplo, no período feudal, o rei distribuía suas terras aos nobres de sua confiança, pois não tinha como defendê-los sozinho. Entretanto, à medida que fazia isto, perdia o controle político sobre seu reino. Cada senhor feudal dominava a sua região e controlava totalmente perante seus habitantes. Ele tinha o que se chamava o poder local, ou seja, o nobre obedecia naquele local, naquela região, igualmente, com pequenas variações de reino para reino. Vamos entender esse raciocínio aqui. É mais ou menos o seguinte: o que acontece hoje no Brasil na questão do coronavírus, só para te entender. Nós temos a União, que é o presidente da República, mas ele tem o poder da Constituição, que é o poder da União, só que ele acaba refém dos estados. Os estados, com estatísticas, com avaliações médicas da ciência, acabam tirando o poder do presidente da República. Ele pensa uma coisa e 27 estados da federação pensam de outra forma. Então ele acaba ficando refém. Mais ou menos o que acontece com o rei e os nobres. O rei, para fazer média, para que ninguém fique perturbando, enchendo o saco dele, ele acaba, dando títulos de nobreza, terras, para que é o famoso cala-boca, para aquela pessoa que de repente, pô, o rei é chato, o rei é assim, o rei é assado. Então ele acaba ajudando o rei. O rei acaba cedendo o espaço. É o que acontece com a situação do coronavírus, como eu falei. O presidente da República fica refém dos estados. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar do papel da Igreja Católica medieval também nesse período. Também tem a religião, que também tem o seu papel, seu papel dentro da questão dos reinos, do que tange os países que eram monarquias. Vamos lá. A Igreja Católica foi a instituição mais importante do período medieval. Exercia sua influência sobre todos os setores da sociedade. Todos a procuravam quando tinham problemas a serem resolvidos. Os servos, o pobre e até o rei. Como a igreja tornou-se uma grande proprietária de terra, os padres tornaram-se, por consequência, senhores feudais, adquirindo posições semelhantes às dos nobres. As grandes catedrais construídas nesse período demonstram este poder. Além disso, a igreja também exercia o monopolismo sobre a cultura. Então, o poder da Igreja Católica na Europa, especialmente, era um poder supremo. Hoje a figura do Papa, o Papa é como se fosse um monarca e ele tem poderes eclesiásticos. Então, naquela época, a Igreja Católica ela ficava de ouvido de mercador. Ela esperava que todo mundo falasse as suas situações de perigo e, dentro do possível, a Igreja Católica ajudava. Por exemplo, ela ajudava dentro da questão dos reis, do casamento, a questão até de guerras. A gente vai falar, antes da Idade Média, você vai ter o período das cruzadas. Foram períodos de guerras entre cristãos e muçulmanos, os árabes, com o aval da Igreja Católica. A Igreja Católica apoiou as cruzadas. Então, você vê como que é o poder da Igreja Católica nesse sentido, quando ela exerce o poder supremo. Você vê,
ela dentro das monarquias, ela tinha um papel preponderante nessa situação de mudanças. Às vezes, as mudanças não eram bem vistas, porque quando você falava da Igreja Católica na época, a ciência e a religião não se bicavam. Quantas pessoas que, de repente, tinham opiniões famosas, como Galileu Galilei, Copérnico, que tinham teorias que a Igreja Católica não aceitava. Então você tinha esse conflito. E muitas das vezes a ciência, para não ter ingerência, ela abria a guarda e ficava quieta. Você vê que tem algumas teorias aí de estudiosos da época, o próprio Galileu Galilei, Copérnico, que tinham as suas teorias e a igreja não via com muitos olhos. A questão até do filme do Dan Brown, O Código da Vinci. Quem já viu esse filme, ele conta a briga da ciência e da Igreja Católica. Até em outro filme, Demônios e Anjos, também conta a história dos Illuminati, que eram os homens da ciência contra a religião. Tudo bem? Vamos voltar aqui para não virar uma coisa só de opiniões. Vamos lá. Você tinha, naquela época, começaram a seguir as ordens da monarquia, pelo menos a princípio, eram inspiradas nos votos da pobreza, incentivados por Jesus Cristo. Seus fundadores, os monges, tinham uma vida simples, dedicando-se à oração, aos estudos e aos trabalhos manuais. Nesse sentido, houve a divisão da igreja, que passou a ser composta por clero secular, formado pelo Papa, arcebispos e bispos, e clero regular, formado pela ordem monástica. O que aconteceu? Nesse período, quando você fala em religião, você vai ter a reforma protestante, a reforma de Martinho Lutero, que eles vão vir com uma doutrina totalmente diferente do catolicismo. Vai haver algumas diferenças, bem básicas, mas eu não estou aqui para mudar a religião de ninguém não, tá, galera? Vamos entender. Só que a Igreja Católica, preocupada com essa situação, vai ter a contra-reforma protestante. A Igreja Católica vai impor dogmas contra a reforma protestante. Nascia, nesse período, o protestantismo. Algumas visões protestantes na Europa. Mas a Igreja Católica, para não perder o monopólio da religião, ela vai impor. Por exemplo, ela vai dividir em clero secular, que vai ser formado pelo Papa, os arcebispos e bispos. É o corpo geral da Igreja Católica. E você vai dividir a parte mais baixa, que é o clero, em quê? Em ordens monásticas. São os monastérios, os monges. Você tem até situações aqui no Brasil de monges beneditinos. Você tem ali no centro da cidade, você tem o monastério de São Bento. Então você tem essa divisão. Aí você tem também uma questão aqui também, que eu vou ler aqui para vocês, quando você fala da cultura medieval. Por exemplo, durante muito tempo, os estudiosos acreditavam que a Idade Média tivesse sido um período de trevas, durante o qual a humanidade não havia regredido, pelo menos tinha estagnado. Hoje, porém, vários estudos comprovam que haviam exageros nessas afirmações. Durante o feudalismo, a cultura teve como principal a religião católica, que comandava os pensamentos da época. Nesse aspecto, houve produção de cultura expressiva e opressiva. Com relação às ciências, não houve preocupação em desenvolver novas ideias. A literatura apresentava somente trechos religiosos e cotidianos. Nas artes plásticas também predominava os temas religiosos. Isso que eu acabei de ler quer dizer o seguinte, que a Igreja Católica ela queria manter os seus dogmas dentro do contexto da ciência. É mais ou menos, pessoal, aquela pessoa que não aceita que está errado. Você pode estar provando a ele ou a ela que ele ou ela estão errados, mas eles não dão o braço a torcer. A Igreja Católica ela queria
além de dominar o pensamento, queria dominar também o que? A parte da instrução, a parte motora da pintura, do estudo. Então a Igreja Católica tinha essa situação da imposição dentro do contexto da Idade Média ou da Idade Medieval. Então você vê que foi um período que se chamava período das trevas, a imposição era muito forte, as doutrinas eram rígidas, você não podia fugir da realidade da Igreja Católica. Então, o que acontecia? Se você não seguisse as doutrinas, você era até morto. Então, isso aí é muito chato e complicado. E para finalizar, pessoal, para nós finalizarmos a nossa aula, está aqui. Na arquitetura, predominavam dois estilos básicos. O primeiro, o gótico, que se caracterizava por um predomínio de arcos ogivas, apoiando sobre colunas grandes janelas, paredes e interiores bem iluminados, com vitrais. Aí você vai na igreja, você vê um vitral bonito, colorido, era mais ou menos um modelo gótico. E o modelo romano, que se caracterizava por um predomínio de arcos redondos, grandes colunas, pequenas janelas e interior de poucos iluminados. Seria aquela coisa de escuridão total. É complicado. E houve um predomínio de construções enormes, catedrais, que a Idade Média ficou conhecida como o tempo das catedrais, das construções das grandes igrejas. Por exemplo, você tem a Catedral de Notre Dame, que fica na França, você tem a Saint-Sulpice, que fica na França, você tem a Capela de St. James, que é São Jorge, na Inglaterra. Então você tem a construção de imponentes catedrais, que é a Catedral de Barcelona também, que fica na Espanha. Então você tem a construção de imponentes construções religiosas. Eu confesso a vocês que eu tenho um sonho de conhecer o Vaticano. Eu acho muito bonito. Quem sabe um dia eu vou ter esse privilégio. Que ali eu tenho a minha religião. Não tenho nada contra a religião A e B, mas eu acho assim muito imponente o Vaticano. Muito bonito e é um lugar que eu gostaria de conhecer. Pessoal, quero agradecer a aula. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Se cuidem. Qualquer coisa, estou na área. Fui, galera. Aquele abraço. Tchau.